Bom, então vamos lá para as páginas 461 e 462, tá? Vamos continuar o estudo da nossa razões trigonométricas. Agora nós vamos abordar os ângulos chamados, ditos ângulos notáveis. Por quê? Porque ele ocorre em várias figuras geométricas, tá? Em algumas delas, pelo menos. Vamos nós. Tá aqui, os ângulos notáveis que a gente costuma usar, 30, 45 e 60 graus. Nosso objetivo é encontrar as razões trigonométricas básicas, seno, cosseno e tangente, desses ângulos. O de 45 graus, nós já calculamos a tangente dele. Vamos atrás do de 30 e de 60 graus. Para isso, nós vamos trabalhar com uma figura geométrica que apresente um ângulo de 60 graus e de 30 graus. E essa figura chama-se triângulo equilátero. Triângulo equilátero. Por que que a gente sabe que esse triângulo equilátero apresenta esses ângulos? Eu vou pegar essa figurinha que está aqui, ó, vou trazer aqui maior para a gente trabalhar. Olha lá. Se o triângulo é equilátero, ele tem 3 ângulos de 60 graus. Equilátero significa 3 lados de mesma medida. Então, essa medida é L, essa medida é L, essa medida é L. Como a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180, todos os ângulos são iguais. Se ele é equilátero, então 180 dividido por 3 dá 60 graus aqui, 60 graus aqui, 60 graus aqui. Como eu quero que apareça também um ângulo de 30, eu vou traçar a bissetriz desse ângulo. Que por ser triângulo equilátero, a bissetriz também é a altura do triângulo. Bissetriz é aquela linha que divide o ângulo ao meio. Então, se o ângulo era 60, quando eu traço a bissetriz, fica 30 para cada lado. Certo? Eu fiz isso para quê? Para que aparecesse um ângulo de 30. Eu quero que apareça um de 30 e um de 60. Certo? E como o triângulo é equilátero, a bissetriz também é a altura. Certo? H, chamei de H. E mais, como o triângulo é equilátero, essa altura divide esse lado ao meio, porque o triângulo é equilátero. Só ocorre em triângulo equilátero e triângulo isósceles, tá bom? Muito bem. Então, se o lado, este lado mede L, quando eu divido ao meio, fica metade para cada lado. Metade é L sobre 2. Por isso que aqui apareceu um L sobre 2. E aqui também um L sobre 2. Ou seja, eu tenho 2 triângulos retângulos. Por que retângulo? Porque se isso é uma altura, vai aparecer aqui um ângulo de 90 graus. Tá bom? Então, eu tenho 2 triângulos retângulos e congruentes. Nosso objetivo é encontrar a tangente. Vamos começar pela tangente de 60 graus. O autor quer trabalhar com a tangente. Então, vamos lá. Vamos procurar aqui, ó. Calcular tangente de 60 graus. Certo? Vamos ver como é que ele fez. Veja aqui. Se ele quer a tangente de 60 graus, neste triângulo aqui da esquerda, lembra que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, seria a altura sobre a metade do lado, certo? Nesse triângulo aqui. A altura sobre a metade do lado. Então, tem que calcular o valor da altura, concorda? Vamos atrás da altura em função do lado. Tá bom? Vou escrever esta altura em função do lado L. Vamos ver como é que a gente descobre isso. Eu fiz aqui em azul, somente por conta... O autor fez aqui também, certo? Está aqui. Só que tem uma passagem que eu queria detalhar para vocês. Por isso, o que está aqui é a mesma coisa que estará lá, pelo menos em parte, né? Só que com um pouco mais de detalhe. Veja só. Neste triângulo retângulo, eu posso usar o teorema de Pitágoras. Onde
a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Vamos lá. Este é um cateto que se chama H. O quadrado dele, H ao quadrado. Está aqui. Mais, este cateto chama-se L sobre 2. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Né? Então, este cateto chama-se H, H ao quadrado. Esse outro cateto chama-se L sobre 2, L sobre 2 ao quadrado. Isso aqui é igual ao quadrado da hipotenusa. A hipotenusa é L, tem medida L. Então, L ao quadrado. Tá certo? Pronto. Eu quero achar o H, né? Então, vamos isolar o H nesta equação. Nesta equação, vamos isolar o H. Ou seja, o L ao quadrado já estava lá, permanece. E o quadrado da metade do lado estava somando, eu uso a operação inversa e ele aparece aqui subtraindo. Tranquilo? Então pronto. Então cheguei à conclusão seguinte. H ao quadrado é igual a L ao quadrado menos o quadrado da metade do lado. É aqui que eu queria dar uma chamada de atenção. Como é que apareceu esse 3L ao quadrado sobre 4? Vamos mostrar aqui como foi que isso apareceu. Então o que ele tem lá é o seguinte. H ao quadrado é L ao quadrado menos a metade do lado ao quadrado. Aqui eu apenas escrevi na forma horizontal, tá? Na L sobre 2, a mesma coisa. Vamos lá. L ao quadrado eu repeti. O quadrado de uma fração é o quadrado de seus termos. Então é L ao quadrado sobre 2 ao quadrado. L ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Prontinho. Tá? Então ficou L ao quadrado menos, aqui eu escrevi, aqui está na horizontal, eu escrevi na vertical, né? Coloquei o numerador lá para cima, L2 sobre 4, apenas para que vocês visualizassem melhor. Isso aqui é a mesma coisa disso. Eu quero subtrair um número menos uma fração. Um procedimento que eu posso fazer, eu poderia ir atrás do MMC, mas existe um procedimento mais prático, olha só. Eu multiplico pelo denominador e como aqui é menos, eu subtraio o numerador. Vamos fazer, ó, sempre assim, multiplico e subtraio. Se aqui fosse uma soma, eu multiplicava e somava. Posso fazer isso também. Então, olha lá. L2 vezes 4 é 4L2. Menos 1L2 fica 3L2. E o denominador, eu repito, de novo. L2 vezes 4 dá 4L2. Menos 1L2 dá 3L2. O denominador eu repito. Beleza? Só isso. Então, o H2, o H ao quadrado, é 3L2 sobre 4. Mas eu quero o H. Vamos usar a operação inversa, né? Usando a operação inversa, como o H está ao quadrado, a operação inversa de estar ao quadrado é extrair a raiz quadrada. Então, eu extraio a raiz quadrada deste termo de cima e extraio a raiz quadrada desse termo de baixo. Tá certo? Aqui eu esqueci de colocar. Ó. Aqui deveria ter a raiz quadrada, aqui é a raiz quadrada de 4. Deixa eu ver se eu consigo colocar. Aqui é raiz quadrada de 4. Aqui também é... Vamos fazer uma coisa um pouco mais decente, né? Eu esqueci de colocar isso aqui. Vamos botar agora. Raiz quadrada de 4. Nossa. Raiz quadrada de 4. Eu esqueci de pôr aqui. Tá bom? Então pronto. Raiz quadrada de 3L2 sobre a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 3L2 eu posso separar. Fica a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de L ao quadrado. Sobre a raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 3 é um número irracional. Eu vou repetir. Pronto. E a raiz quadrada de L ao quadrado, como esse aqui é um quadrado e aqui é um índice é 2, que a gente não precisa escrever, quando o índice é igual ao expoente, a resposta da raiz quadrada é simplesmente a base. É como se eu simplificasse esse 2 daqui com esse 2 daqui, fica somente L. Então, raiz de 3 vezes L,
E a raiz quadrada de 4 é 2. Tá certo? Perdoe aqui eu ter esquecido esse raiz quadrada aqui. Tranquilo? Então, raiz de quadrada de 3 vezes L é a mesma coisa que L raiz de 3 sobre 2. Foi por isso que ele chegou a esse resultado. Tá bom? Muito bem. Então, vamos ver como é que eu calculo a tangente. A tangente a gente sabe que é cateto oposto sobre cateto adjacente. O cateto oposto é o H. Quanto vale o H? L raiz de 3 sobre 2. Quanto vale o cateto adjacente? L sobre 2. Então, é só aplicar a definição. Tangente de 60 graus será cateto oposto, H, cateto adjacente, L sobre 2. L sobre 2. Mas quanto é que vale o H? Acabamos de descobrir. É L raiz de 3 sobre 2. L raiz de 3 sobre 2. Sobre L sobre 2. Como é que eu divido os dois termos de uma fração? Repete a primeira, L raiz de 3 sobre 2, e multiplica pelo inverso da segunda, 2 sobre L. Prontinho. Simplifico 2 com 2, o L com L, sobra quem? Raiz quadrada de 3. Ok? Simples assim. Então, a tangente de 60 é raiz quadrada de 3. Esse foi o cálculo da tangente de 60, que é um dos ângulos notáveis. Ok? Eu queria só fazer uma retificação. No vídeo anterior, eu disse que a tangente de um ângulo era o oposto da tangente de outro. Isso está errado. Não é o oposto, é o inverso. Certo? No triângulo retângulo, a tangente de um ângulo agudo é o inverso da tangente do outro ângulo agudo. No final do vídeo eu tinha usado o termo oposto. Não é oposto, é inverso. Tá legal? Então, no próximo vídeo nós vamos trabalhar os exercícios. Até lá!